Tivemos muitos comentários aí, principalmente nos 2 últimos vídeos de ontem, pedindo para prorrogar a promoção na comunidade secreta do Plantão Brasil. Então vamos prorrogar até sexta-feira, dia 10, mas aí já não vamos mais. Então a promoção vai até o dia 10. Quem quiser fazer parte aí da comunidade secreta do Plantão Brasil, trocar aí experiência com outros plantonistas, influenciadores e ter todo o auxílio aí da equipe de profissionais do Plantão Brasil, que são aí dos mais renomados que tem. É só ver que o Plantão Brasil é o maior canal de política do Brasil. Chegou aí a mais de 1 bilhão de visualizações. A gente aí é atacado por toda a imprensa pelo nosso sucesso. Então, você pode confiar que são profissionais muito renomados. Vai ter aula aí semanal, ao vivo, com os profissionais aí do Plantão Brasil para te ajudar a conseguir o sucesso nas redes sociais em qualquer nicho. Então, quem quiser fazer parte, primeiro link da descrição. Ou no segundo link, você pode falar com a equipe de suporte. Valdemar Costa Neto aí traindo o Bolsonaro, mas daquelas. E eu fico pasmo que toda vez que o Valdemar trai o Bolsonaro, e às vezes ele faz isso em rede nacional aí, em entrevistas, às vezes ele faz nos bastidores, ele nunca esconde que ele tá traindo o Bolsonaro fica com carinha de bunda e não faz nada. Simplesmente fica ali abalado, na sua, recolhido, mas não faz nada contra o Valdemar. Eu fico me perguntando, às vezes, o que o Valdemar tem ali com o Bolsonaro? Qual rabo preso tem o Bolsonaro com o Valdemar que ele nunca ataca o Valdemar? Já vi muitos adversários aí do Bolsonaro serem cancelados por muito menos do que o Valdemar já fez para ele. Vamos lembrar que faz aí alguns meses, ano passado, o Valdemar foi na Globo News e falou que, olha, isso aí de golpe, isso era tudo ideia do Bolsonaro. Eu falei para ele que não, eu sou um democrata. Valdemar até falou, eu votei na Dilma e tudo mais. E o Bolsonaro é que queria essa coisa aí, eu falava para ele que não, eu fui forçado ali. Usa isso para justificar o que causou o indiciamento dele, que foi usar a estrutura partidária do PL para apoiar o golpe, principalmente o braço jurídico do golpe ali do Bolsonaro, que era entrar no TSE pedindo a anulação da eleição. E isso foi feito pelo PL porque apenas partidos políticos podem pedir a anulação da eleição. Os candidatos não podem. E aí o PL fez isso. Pois bem, a Polícia Federal investigou e descobriu que aquilo era parte do plano e que o Valdemar sabia era parte do plano ali do Bolsonaro para incentivar os seus apoiadores na ideia de golpe de Estado. Por quê? Porque uma das narrativas ali do bolsonarismo era de que todas as vias jurídicas foram esgotadas. Ou seja, para derrubar o Alexandre de Moraes, para derrubar o ordenamento jurídico do Brasil e acabar com a democracia, tinha que ter uma desculpa que era, a gente tentou de tudo, a gente tentou no TSE acabar com a, abre aspas, fraude, né? Eles chamavam de fraude. E o TSE não deixou, eles mantiveram a fraude deles, então a gente vai anular aqui tudo. Essa era a estratégia, a Polícia Federal descobriu, Valdemar foi indiciado. Eis que sai notícia aí de que o Valdemar Costa Neto foi se encontrar com o ministro Zanin. O Valdemar se encontrou com o Zanin, ministro indicado pelo Lula, e que foi ali, segundo o Valdemar, uma conversa amigável de alguns minutos, e que ele não estava falando sobre os processos dele, não. Ele estava falando ali, ele falou com o Zanin só coisas triviais. Alguém acredita? Pois bem, agora sai notícia de que o Valdemar se encontrou com 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. Repito, 10 ministros. Ele se encontrou com todo mundo. Só um não recebeu o Valdemar Costa Neto e não foi por falta de convite. Estamos falando aí do Alexandre de Moraes. O Alexandre não recebeu o Valdemar. Os outros todos se encontraram por alguns minutos com ele. E adivinha qual é o teor da conversa? Obviamente, a cabeça do Bolsonaro numa bandeja. Por quê? Porque o Valdemar, não tenha dúvida, ele foi falar com os ministros da STF, não é para falar, tudo bem, e sim para tentar se defender do julgamento que vai ter aí em 2025, que vai levá-lo à jaula de novo. Lembremos, o julgamento do inquérito do golpe vai ser na primeira turma do STF, onde tem 5 ministros. Então, o Valdemar, ele sabe o seguinte, bom, se ele não conseguir as defesas do Bolsonaro e de todos os indiciados e denunciados, vai tentar levar isso para o plenário. Por quê? Porque no plenário são 11, é mais difícil aí que seja rápido quando são 11 votando, em vez de 5, né? Mais que o dobro de votos. Às vezes a votação demora várias sessões, porque os votos são longos, e os ministros leem os votos por várias e várias horas. Então, se são 11, pode demorar várias semanas aí, só a votação.
imagina o resto do processo. Além do que, se são 11, na segunda turma do STF, ou seja, não estão na primeira turma, tem o André Mendonça e o Cássio Nunes que podem pedir vistas. E pedindo vistas, cada um deles pode atrasar o processo em 90 dias. Só que na prática atrasa-se mais de 90 dias. Por quê? Porque 90 dias é o tempo que eles têm ali para dar o seu voto. Só que aí o presidente do STF, Barroso, tem que pautar. E aí pode demorar muito. Então, o que acontece é que é melhor para os investigados que vá para a segunda turma. Então o Valdemar encontrou com todo mundo, né, por via das dúvidas. E aí, o que ele vai falar? Ele fala para os ministros o seguinte, né, obviamente ele não vai dizer isso na imprensa, mas todo mundo sabe. Não tem nenhuma pessoa em Brasília que não saiba que o Valdemar foi falar para os ministros que, olha, tudo isso aí que aconteceu, que eu fiz, principalmente ele tem que se justificar ali pelo fato do PL ter questionado o resultado em 200 mil sessões eleitorais onde o Lula venceu a eleição. E só no segundo turno. E só para a eleição de presidente. Depois que o Valdemar fez isso, ficou ruim. É isso que ele tenta justificar para todo mundo. E ele diz que isso foi a mando do Bolsonaro. Juridicamente, para o Valdemar, isso não é muito útil. Não interessa se foi a mando do Bolsonaro. Você fez, não fez? Então não tem muito o que você fazer. Você fez. Ah, mas o Bolsonaro mandou. O Bolsonaro te obrigou? Ele colocou uma arma na sua cabeça, falou, redige o documento, assina o documento, agora vai, envia para o STF. Obrigou? Não, né? Então, você fez. Quem mandou fazer? Você cometeu o crime. Mas, quando ele diz repetidamente, e falou isso já na imprensa, e falou isso no seu depoimento à Polícia Federal, e tá falando para ministros do STF, e não tenha dúvidas, ele vai falar isso no processo, nas audiências e no julgamento. Na audiência ele fala pessoalmente e no julgamento por escrito. Ele vai falar, isso foi a mando do Bolsonaro. Sabe quem ele tá ferrando? O Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro diz que é narrativa, que a Polícia Federal é muito criativa e cria narrativas contra ele. Só que o problema é o seguinte, a Polícia Federal diz ali com as provas que o Bolsonaro é o chefão. Só que não tem só as provas, tem depoimentos. E aí tem depoimento, do Tenente Coronel Cid, mas ele delatou porque ele foi solto depois da delação. Ok, só que o Valdemar tá livre, leve e solto e tá delatando a mesma coisa, que você é o chefão, Bolsonaro. Aí fica difícil defender, fica muito difícil para a defesa do Bolsonaro. Talvez por isso que o Bolsonaro esteja aí tentando contratar um novo advogado. Quem não assistiu ao vídeo sobre o novo advogado do Bolsonaro, vou lembrar para você, é um advogado anti-bolsonarista que não faz nem 40 dias ele estava na revista Veja dando uma entrevista em que ele diz que o Bolsonaro tem que pegar no mínimo 20 anos de prisão e que tem provas aí contra o Bolsonaro e que é óbvio que o Bolsonaro era o mandante ali do plano de assassinato do Lula e tudo mais e do plano do golpe. Esse é o novo advogado do Bolsonaro. Vai ficar difícil esse cara fazer uma sustentação lá no Supremo Tribunal Federal no julgamento e desdizer tudo que ele mesmo disse numa entrevista antes de ser contratado pelo Bolsonaro. Tá aí. Esse é o tamanho do desespero do Bolsonaro, tá? Pegar um advogado que faz pouco tempo falou que ele tem que ser preso é porque, a coisa tá ruim. Você sabe como o Bolsonaro só gosta de se cercar de gente que fala o que ele quer ouvir. Nesse caso, ele tá se cercando de gente que fala o que ele não quer ouvir. Tá ruim, viu? Pois bem, se o Valdemar tá tentando se safar dizendo, olha, eu só executei ali parte do crime, o mandante é o Bolsonaro, e eu tô falando que isso não adianta nada juridicamente, tem outro caso em que também você pode usar de exemplo a mesma coisa do Valdemar, a diferença é o crime. Mandaram ali assassinar a vereadora Marielle Franco, do PSOL, e assassinaram junto o motorista dela, o Anderson. Quem assassinou foi preso? Foi. Os dois assassinos da Marielle não podem chegar no julgamento e dizer, não, mas é que mandaram eu fazer, então a culpa não é minha não me prendam. Que é o que o Valdemar está fazendo no caso do golpe. Mandaram, então não me prendam, por favor. Pois bem, assim como os assassinos da Marielle estão presos, um crime é um crime, quem cometeu ali o crime de golpe de Estado vai acabar preso. Os mandantes, no caso Marielle, estão presos. E um dos mandantes aí do caso Marielle, que é o Brazão, são os dois aí, Chiquinho Brazão e o Domingos Brazão. O Domingos Brazão pediu aí para ser solto. Ele quer ser solto, alegando aí que ele tá passando mal na prisão, que tá ruim aí para ele. Diz aí o Domingos Brazão que tá sofrendo muito, que ele já tem idade avançada e que ele poderia ficar em prisão domiciliar aguardando o julgamento, porque afinal, se alguém cometeu violência nesse crime, né, e cometeu, né, mataram
brutalmente aí a Marielle e o Anderson, não foi ele, que ele não tocou em arma nenhuma. Então, quem tem que ficar em prisão preventiva, aguardando o julgamento, é quem pegou em arma, quem cometeu a violência. Quem é acusado de ser mandante, não. Diz aí a defesa do Brazão. Pois bem, eis que chega, lembremos, o relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Eis que chega no Procurador-Geral da República. O Alexandre de Moraes, ele recebe aí o pedido do Brazão e ele manda, pouco depois aí do Ano Novo, dia 1º de janeiro, ele mandou para o Procurador-Geral da República dar sua opinião. E aí, acata aí o que está dizendo a defesa ou não? Qual é a opinião do Ministério Público? Que é quem acusa, né? A acusação vai dizer o quê? Pois bem, eis que o Procurador-Geral da República respondeu. O que tem que fazer aí com o Domingos Brazão? Segundo o Procurador-Geral da República, ele é perigosíssimo e ele não pode ser solto, não pode ir para a prisão domiciliar, nem com tornozeleira, nem com nenhum outro tipo de restrição. Não adianta, tem que continuar enjaulado o mandante aí da morte da Marielle. Então, o que está causando um temor ali em parte do bolsonarismo, e cada dia que passa o temor é um pouquinho maior, mas calma, quando tiver o julgamento do caso Marielle, que vai ser outro aí dos julgamentos de 2025 que vão parar o Brasil, aí esses bolsonaristas milicianos, a gente sabe quem é a família mais miliciana do Brasil, né? O desespero deles vai aumentar. Por quê? Porque o Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão, eles têm muito poder de barganha com o poder judiciário, porque eles sabem de muitos crimes, de muita gente. Então eles podem tentar uma delação ali para diminuir um pouquinho a pena deles, ou uma coisa assim, de vários outros crimes que eles podem elucidar. Eu peço a sua inscrição no canal. Não se esqueça aí, quem quiser fazer parte da comunidade secreta do Plantão Brasil, aqui embaixo tem o link e falou!